Glórias a Jesus. Quem quer exalar mais de Deus aí? Oh, glória, aleluia. Quero convidar o missionário, pastor Tony. Aleluia. Desligar os dados móveis. O irmão está ali pedindo para desligarem os dados móveis. O irmão está apontando ali que a irmã já desligou. Viu? Calma. Então, está aqui o nosso pastor Tony. Como é que nós vamos dizer para ele, missionário, vindo ali da África, né? Já há muitos anos ali, né, meu irmão? Mas ele não é africano, não, viu? Mas ele está vindo de lá. Amém? Como é que nós vamos dizer para ele? Seja o quê? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Juntamente com ele, a sua esposa, nossa irmã Rita. Oh, glória, aleluia. Irmão, nós conhecemos essa família, né? Nossa irmã Rita congregava na mesma congregação que nós, ali no mesmo ministério, ali no Brasil. E eu conheço desde menina nova, né? Glória a Deus. Para a glória de Deus, está muitos anos em missões ali na África e que Deus continue abençoando a vida deste casal. Então, vamos estar fazendo uma oração por ele, amém? Por eles, não é? Soberano e eterno Deus, Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor, para apresentar o teu servo na noite deste dia, Senhor. E te pedir, ó Pai, continua com eles, meu Deus, dando da tua graça, enchendo eles do teu poder, dando sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento a cada dia, Senhor, para que ele prossiga, Senhor, conhecendo e fazendo a tua obra, Senhor, assim como o Senhor o chamou, Pai. Que o Senhor continue, meu Deus, com eles, usando para a tua glória, Pai, para a salvação e libertação e transformação de muitas vidas, em o nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, na noite deste dia, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Não, Pai, nessa tua força, Deus é contigo. Isso vai com isso. Boa noite, a paz do Senhor, a cada um dos irmãos. É realmente um privilégio para nós estarmos aqui e podermos compartilhar desse tempo com os irmãos. Realmente para nós é muito precioso. É a primeira vez que eu e minha esposa estamos passando pela Europa. Nós sempre passamos assim, né, voando, né? Passa no aeroporto, não conta, né? E aí, pela primeira vez, nós decidimos que iríamos parar um pouco e aprove ao Senhor. E enquanto nós orávamos, nós entendemos que nós devíamos parar aqui, que nós deveríamos bater na porta do irmão Elber. E aí eu mandei para ele um WhatsApp, assim, você me perdoe, varão, mas convém que eu possa estar na sua casa. E, irmãos, tem sido assim um privilégio muito, muito grande para nós. Eu preciso expressar a minha gratidão, Juliana, o Elber, a Juliane, né, o mais novo da família ali, né? Glória a Deus, varão. Estou olhando para você, Vinícius, né? Mas tem sido assim um aprendizado muito grande para nós também nesses poucos dias que estamos passando aqui, porque é uma realidade que nós não estamos acostumados, não é? E Deus tem nos ensinado muito a interação com alguns dos irmãos, boas conversas. Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade, né? Temos, sobretudo, experimentado da generosidade dos irmãos. Nosso coração tem uma profunda gratidão. Saiba você, né, como temos brincado esses dias, né, quando você dá um copo d'água, né, ao profeta, o seu galardão é de profeta, né? E é dessa forma. A minha oração é que Deus possa multiplicar isso na sua vida, possa multiplicar no seu celeiro. Amém? Muito obrigado, irmã Romilda, por nos receber. O pastor Emanuel, ele está sabendo que nós estamos aqui. Nossa gratidão. Amém? Irmãos, eu estava pensando e meditando durante todo esse dia
E é interessante, mas você olha para nós assim, somos jovens, né? Mas já faz quase em 3 décadas que nós estamos em missões. Eu já estou há 32 anos em missões. 32 anos que eu dediquei a minha vida ao Senhor Jesus. É muito mais da metade do que eu já vivi. E, irmãos, eu não penso que eu devo parar agora. Nós estamos prontos para continuar. Amém? Se você para meditar sobre isso, quando alguém passou muito mais da metade da sua vida fazendo algo, mudar não vai ser, não é a opção, irmãos. Mas isso tem muito a ver com a convicção daquilo que vocês estão compartilhando esses dias sobre a natureza e o caráter de Deus. Né? Eu sei em quem confio, e o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos, pedimos e possamos imaginar. O nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? E por isso nós estamos aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história em missões, se os irmãos assim me permitem. Né? E é verdade, irmãos, é difícil de contar 32 anos de história, não é verdade? É muito difícil de contar, em poucas palavras, o que aconteceu conosco nos últimos 26 anos que nós estamos na África. Ali nós trabalhamos com tudo. Nós começamos com plantação de igreja em meio ao povo mandinka. Vocês já ouviram falar do povo mandinka? Eu sei que muitos dos irmãos já ouviram falar de mandinga. Quantos dos irmãos vieram do Brasil? Levanta a sua mão. Temos alguns portugueses aqui, com certeza. Não é? Mas no Brasil a gente usa muito essa expressão do mandinga, a mandinga, né? Nas encruzilhadas. Mas, irmãos, mandinga não é feitiçaria, irmãos. Mandinga é um povo, uma língua, que tem a sua cultura. Né? Às vezes é preciso sair de dentro da caixinha para podermos entender o que Deus está fazendo. Não é verdade? E ali nós trabalhamos com o povo mandinga durante 8 anos, irmãos. E Deus nos honrou, igrejas foram plantadas, obreiros foram treinados e enviados para trabalhar em lugares que a nossa mente não consegue pensar, não consegue imaginar. Tá? E aí nós fomos trabalhar com treinamento, trabalhamos com treinamento, multiplicando a obra missionária. Ainda temos trabalhado com treinamento, Deus tem nos honrado. Hoje somos muito mais. Começou-se eu e minha esposa. Eu tinha 26, 27 anos, minha esposa tinha 24 anos. Era uma criança. Né? Mas Deus, irmãos, Ele sabe o que faz. Bem? Ele sabe o que faz. Então, eu gostaria de começar esse tempo mostrando fotos para os irmãos, porque uma foto fala mais que 1000 palavras. Não é verdade? E dessa forma os irmãos vão poder ter uma ideia de quem nós somos, né? Como a irmã Romilda falou, eu sou casado, muito bem casado, para a honra e glória de São Jesus, uma irmã ali, ó, né? Fogo puro lá de Salvador. Mas nós temos 2 filhos, a Ana Caroline. E, na verdade, nós estamos na Europa porque viemos para o casamento da nossa filha. Ela se casou lá na Noruega, e, glória a Deus, com um varão lá, valoroso, também filho de missionários. E para a honra do Senhor Jesus, minha filha está casada. Ela tem 23 anos, já se formou na faculdade, agora vai cuidar da vida dela. Né? Não precisa mexer no meu bolso. Mas, né, eu tenho um varão valoroso também, 19 anos. Ele está ali na Suíça, na cidade de Geneva. Ele está fazendo um treinamento missionário ali de 5 meses. E ele está se preparando, inclusive, para ir para a parte prática desse treinamento. Vai ser lá no Chile. Aí você pensa, né? Deus tirou uma família lá do Brasil, levou para a África, e aí os meninos estão aí pelo mundo fazendo o treinamento na Suíça e vai fazer o prático dele lá na América Latina. Tá? Ele passou os últimos 2 anos estudando liderança do esporte,
E aí, quando ele terminou, ele disse: pai, eu creio que eu não vou para a faculdade agora, eu quero estudar mais, aprofundar mais a minha vida com Deus. E aí surgiu esse treinamento que tem como foco utilizar esporte como ferramenta de evangelização. Pensa. E, de repente, irmãos, tem os Jogos Pan-Americanos que vai acontecer lá no Chile. Então, eles estão indo com uma equipe, eles vão evangelizar durante os Jogos Pan-Americanos. Mais de 1.000 atletas estarão ali, irmãos. E muita gente ao redor. Uma grande oportunidade de manifestar Jesus no meio daquele povo. Né? Então, eu sou muito feliz, não só pela minha história de vida, mas também por aquilo que Deus está fazendo através da minha família. Tá? E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Os irmãos podem soltar lá. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar satisfaço quando estou
satisfaço. Se você está sedento do Senhor, levanta as suas mãos agora. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Anunciar única fonte de vida tu Glória a Deus. Então, nós falamos sobre o povo mandinka. Você já ouviu? Quantos dos irmãos já ficaram fula da vida? Levanta a mão. Irmão, fula é um povo também. Tá? O povo fulani. Irmãos, só para você ter uma ideia, a história nos conta que no início do mundo, lá no Egito, no berço da civilização, o povo que habitava aquela região era o povo fulani. E a gente fica fula da vida, né? Um povo que também tem a sua língua, a sua cultura, né? Mas hoje à noite, nós vamos ficar mais fula do que nunca. Amém? Os irmãos querem louvar ao Senhor comigo? Nós vamos louvar na língua fulani. Glória a Deus. Não foi eu, foi eu. Aleluia, Issa Maie Curtian. É mais ou menos assim, ó. Aleluia, Issa Maie Curtian. Aleluia, Issa Maie Curtian. Aleluia, Issa Maie Curtian. Aleluia, Issa Maie Curtian. Amém? Os irmãos são craques, vamos levantar. Amém? Aleluia, Issa Maie Curtian. Aleluia, Issa Maie Curtian. Aleluia, Issa Maie Curtian. Aleluia, Issa Maie Curtian. Aleluia. Então, vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. A segunda parte é Alakumojo, 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 Ia, Ale, Alakumojo, 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 Ia. Aleluia. Aleluia, Issa Maie Curtian. Aleluia, Issa Maie Curtian. Aleluia, Issa Maie Curtian. Aleluia, Issa Maie Curtian. Alakumojo, Alakumojo.
Amém? Muito bom, irmãos. E a tradução é o que está escrito ali, irmãos. Aleluia, Jesus morreu no meu lugar. 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 Sim, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom pra mim. Deus é bom, sim. Deus é bom, sim. Deus é bom. Deus é bom, sim. Deus é bom. Deus é bom pra mim. Aleluia. Irmãos, eu cresci num ambiente em que as pessoas acham que missões é um negócio muito terrível. Sabe, sempre quando olham para um missionário, olham ele com um cara de miserável, pobre, que está precisando de uma ofertinha de R$2, né? Ou muitas das vezes olham ele como um herói, o grande herói que deixou tudo, aleluia, e foi lá para a tribo dos passa-fome. E aí ele vem, então, todo magrinho, doente. Irmãos, não é dessa forma. Não é dessa forma. Nós estamos... Eu não sei o que é. Ideia de que algum dia Deus possa chamá-lo, de que de alguma forma, sabe, um filho, e normalmente missionário bom é o filho dos outros. Não é assim? Porque nós não queremos que a nossa família corra risco. E sabe, queridos, toda vez que eu me deparo com esse tema, sobre a natureza e o caráter de Deus, então eu digo, a igreja está errada. Porque nós falamos, por exemplo, sobre o poder de Deus. E Deus, ele é poderoso para fazer tudo, menos para te sustentar em missões. E muitos de nós não investimos em missões, porque, na verdade, nós duvidamos do caráter de Deus. Nós não cremos que Ele é suficiente. Então, esse tema, para mim, sabe, é muito pessoal. Quando o Elber disse, Tony, eu quero que você fale sobre, né, o caráter de Deus, eu disse, ai. Porque é muito pessoal, é muito da minha intimidade pensar sobre isso. Porque está associado à minha vida de missões. Aleluia. Então, eu sei que vocês já caminharam bastante, mas quando nós pensamos sobre isso, quando nós paramos para pensar sobre isso, duas coisas é importante lembrar. Quando nós estamos falando
do caráter de Deus, nós estamos falando de algo como que aquilo que Deus é e nós podemos ser. Aleluia. Irmãos, eu creio que vocês já aprenderam sobre isso. 2 meses, né? Quando nós falamos sobre o caráter de Deus, nós estamos falando de algo que Deus é e nós podemos ser. Se nós vamos falar sobre amor, nós estamos falando que Deus ele é amoroso e nós podemos nos tornar muito mais amorosos do que somos. Quando nós estamos falando que nosso Deus é um Deus perdoador, nós estamos dizendo que isso é o que Ele é e nós podemos ser mais perdoadores. Quando nós falamos da fidelidade de Deus, que Deus ele é fiel, de geração em geração, nós estamos dizendo que nós podemos nos tornar mais fiéis. Essa é a expectativa de Deus para nós. Quando nós falamos sobre a santidade de Deus, Deus ele é santo, e nós podemos nos santificar ainda mais. Glória a Deus. Agora, irmãos, quando nós estamos falando sobre a natureza de Deus, nós estamos falando de algo que Deus é e nós não somos. Você percebe a diferença? Quando nós estamos falando sobre a natureza de Deus, aquilo que Deus é, essência, é aquilo que Deus é e nós não somos. Quando nós falamos que Deus ele é onisciente, nós estamos dizendo que Deus, ele sim sabe todas as coisas. Irmãos, nós passamos semanas estudando sobre isso. Muito importante de entender aquilo que Deus é, aquilo que o diabo é e aquilo que nós somos. Então, quando nós falamos que Deus ele é onisciente, nós estamos dizendo automaticamente que o diabo não é. Nós estamos dizendo que o diabo ele é limitado. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o diabo é um ser criado. E se ele é criado, ele é então um ser limitado. Ele não sabe todas as coisas a seu respeito, ele não sabe todas as coisas ao meu respeito. Ele só sabe aquilo que você conta. Assim como nós mesmos não nos percebemos de maneira inteira, irmãos. Tem tantas lacunas, tantas áreas escondidas na nossa mente. Mas eu fico pensando, então, se Deus ele é todo poderoso, e o diabo? Irmãos, o diabo é um ser criado, e por isso ele é um ser limitado, ele não tem tanto poder assim. Quando nós dizemos Deus, ele é onipotente, ele detém todo o poder. Mas o diabo, ele é limitado. Ele não tem tanto poder. E você precisa parar de dar tanto poder para o diabo. Aleluia. Irmãos, quando nós falamos sobre a omnipresença de Deus, se é a natureza de Deus, nós dizemos que Deus, ele está presente nesse lugar. Aleluia. Mas, irmãos, se Deus está presente nesse lugar, glória a Deus, o diabo não está, irmãos. Por que eu digo isso? Porque o diabo é um ser criado e, por isso, limitado em sua presença. Se ele está aqui, irmãos, não está lá na esquina. Não escutei nem aleluia, nem glória a Deus agora. Porque tem muito crente que tem mania de dizer que o diabo está me tentando. Glória a Deus que está te tentando, porque não está me tentando. O diabo, ele é limitado em espaço, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se o diabo está no Brasil, sinto muito pela minha família, pelos meus amigos, significa que ele não está aqui. Ele não está na sua casa. Ele é limitado. Ser criado. Ele tem início, ele tem fim. Glória a Deus. Eu amo esse assunto, irmãos. Mas o Elber me deu o mais difícil.
Tony, a imutabilidade de Deus. Eu disse, um Deus que não muda. Aleluia. Irmãos, isso é muito importante para nós como crentes entendermos sobre isso. É importante para mim como missionário entender sobre isso. De que o Deus o qual eu creio não muda. Aleluia. E eu me lembro que o primeiro texto que me veio à mente foi o de Hebreus 13, versículo 8. Que fala claramente que Ele é o mesmo. Ontem, hoje, e o será eternamente. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele não muda. Salmos 102, versículo 12. Também nos diz a mesma coisa, que Deus, Ele não muda. Aleluia. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. E disse mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome, eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Um Deus que não muda. Isaías, capítulo 48, versículo 12. Assim como no capítulo 41, versículo 1, ele repete a mesma coisa. Eu sou o mesmo. Malaquias 3, versículo 6, a palavra de Deus nos diz, eu não mudo. Sou o mesmo. Romanos 1, 23. Deus é o mesmo. Hebreus 1, versículo 11, 12. Ele é o mesmo, os seus dias, ele não se envelhece. Aleluia. Irmãos, nós podemos ver que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a afirmação de que Deus ele é o mesmo, ele não se envelhece, ele é o mesmo, não muda. Ela permanece, ela está tanto no Antigo como no Novo Testamento. E isso, irmãos, é algo tremendo para nós como crentes. Isso deve servir para confortar o nosso coração e alicerçar o nosso coração. Saber que nós temos nele um Deus que não muda. Sua graça permanece a mesma. O seu amor inabalável e inalterável. Irmãos, é de muita importância também de que os ímpios entendam sobre isso. De que o nosso Deus, ele não muda. Isso significa, irmãos, para o ímpio, que o juízo de Deus e a sentença sobre eles também não muda. Permanece. Eu estava pensando, mas por que Deus não muda? Por que Deus não pode mudar? Porque ele mudando nega-se a si mesmo. Irmãos, Deus não pode piorar, assim como ele não pode melhorar. Ele é perfeito. Ele é perfeito. A lógica, o raciocínio nos mostra sobre isso. De que ele não pode mudar, ele permanece. Aleluia.
Eu estava pensando, então, em 3 áreas em que nós precisamos observar sobre essa questão da imutabilidade de Deus. Então, a primeira tem a ver com o seu caráter, né? Quando nós falamos sobre missões, nós falamos principalmente sobre o caráter daquele que nos ordena ide. Como posso eu confiar nele? Ele é fiel, irmãos. Às vezes, eu me lembro, teve um tempo atrás, eu e minha esposa estávamos conversando sobre o nosso sustento. Irmãos, missões leva dinheiro que só. E nós achávamos assim, né, que nosso sustento estava muito baixo. E nós ouvimos a doce voz do Espírito Santo nos afirmando, dizendo, você tem o que você merece, filho. Isso não estou valendo nada, né? Sabe, irmãos, às vezes nós reclamamos e esquecemos que o nosso Deus, ele é justo. Você gostaria de ter mais e não tem? Você precisa lembrar, irmãos, que Deus é justo, Ele te conhece, conhece a sua estrutura. Você gostaria de estar num lugar melhor e não consegue, e você fica perguntando, é o diabo, é o diabo. Não, nem tudo é o diabo, irmão, é você mesmo. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele é justo em todos os seus caminhos. Tenho óculos e não consigo enxergar. Então, irmãos, a primeira área que é importante para nós entendermos de que Deus não muda tem a ver com o seu caráter. Ele não pode negar-se a si mesmo. E mesmo na reunião de jovens nós falamos sobre isso. Irmãos, é um perigo Deus mudar. Ele deixa de ser Deus. A segunda área, então, que é importante para nós meditarmos nessa noite, sobre a imutabilidade de Deus, tem a ver com o seu propósito. A primeira área é o seu caráter, ele não pode ir contra o caráter dele. Deus, ele nunca vai contra a fidelidade dele, ele sempre vai permanecer fiel, ele sempre vai permanecer justo, ele sempre vai permanecer misericordioso. Aleluia. Mas com relação ao seu propósito, irmãos, primeiro, significa que o propósito de Deus, através de Jesus Cristo, permanece para sempre. Jesus Cristo é o meio pelo qual todo homem haverá de ser salvo. Irmãos, ele não muda isso. A sua bondade não pode produzir nada, irmãos. É somente o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Redime a nossa alma. Irmãos, tamanha a importância da morte de Jesus na cruz. Porque foi esse o meio pelo qual Cristo, Deus escolheu, para que eu e que você pudéssemos ser salvos. Então, irmãos, isso não muda. O propósito de Deus, através de Jesus Cristo, não muda e não pode mudar. Ele é a maneira pela qual os povos haverão de glorificar ao Senhor. Filipenses 2, de 8 a 11, nos fala sobre isso. Então, irmãos, é muito importante nós lembrarmos. Deus não muda, porque o propósito de Deus, através de Cristo, não pode mudar. Não há um outro meio pelo qual os homens haverão de ser salvos. Cristo Jesus. E talvez você está aqui nessa noite e você foi simplesmente acrescentado ao corpo. Talvez você achou o pessoal muito legal e você está vindo aqui, irmãos. Deixa eu te falar. Salvação é somente através da cruz de Cristo. Esse propósito não muda. Amém? Isso está inserido no segundo ponto, irmãos. O propósito de Deus para aqueles que aceitarem a Jesus também não muda. A proposta de Deus é que eu e você possamos morar com Ele. Desde o início, Deus procurou um povo para ser seu. Irmãos, Ele não mudou. Ele ainda quer salvar a sua alma. Ele ainda quer te chamar de filho. Isso não muda, irmãos. Deus não muda.
Ele continua te amando com amor eterno. Ele quer te chamar de meu. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, nos fala sobre isso. Diz que nós nascemos de novo para uma glória que nunca irá se deteriorar. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. O propósito de Deus para mim e para você é que, irmãos, a grande verdade de Deus para a minha vida, e eu gostaria muito que fosse também para a sua vida, é de que, independente das circunstâncias, Jesus está vencendo. Amém? Isso significa, irmãos, que se você permanecer com Ele, você também vai vencer. Essa é a verdade de Deus para nós. Se com Ele permanecermos, também com Ele reinaremos. E a terceira área dentro disso, irmãos, é que o plano de Deus para julgamento daqueles que não levaram Cristo a sério também não muda. O julgamento de Deus para as nações permanece, porque Ele não muda. Eu estava pensando sobre isso essa semana. Acho que uma das histórias que mais tocou a minha vida essa semana realmente foi a história de Sansão. Por quê, irmãos? Porque Sansão é aquele homem que não leva Deus a sério. Você já viu gente que começa a contar historinha para Deus? Sabe? A vida está difícil, né? Tu entende, né, Deus? Como que não há consequência. Deus entende. Deus não vai julgar o meu pecado. Irmãos, isso é um engano. Deus não muda. O propósito dele de julgamento sobre as nações vai cair sobre você. Irmãos, como que Sansão termina a sua vida? Cego, nu, empurrando carros de boi. A sentença de Deus vem, irmãos. Por quê? Porque Deus não muda. Ele de antemão nos disse que o salário do pecado é a morte. Você acha que ele vai mudar porque você disse, desculpa aí? Sem arrependimento, ninguém verá os céus. Ninguém verá a face do Senhor. Então permanece, irmãos. Porque Deus não muda. Irmãos, eu não sei qual é o nível de dificuldade você está passando. Eu sei o nível de compromisso que Deus tem para com você. O nível de compromisso de Deus para com você é que o filho dele morreu na cruz. Por isso ele não pode mudar, irmãos. Ele torna inválido o sacrifício de Jesus. Só porque você contou uma historinha. Oxalá o sangue de Jesus nos purifique nessa noite. Porque o sangue de Jesus não muda. Ele permanece como sentença sobre nós. Aleluia. E a terceira área, irmãos, e tem a ver com a imutabilidade de Deus. Tem a ver com a verdade de Deus para nós. A palavra dele não muda. A Bíblia não muda, irmãos. Ela ainda é a bússola para nós. Ela ainda é lâmpada para os nossos pés. É ela que dita o certo e errado para nós. Porque Deus não muda, a sua palavra não muda. Aleluia. Irmãos, nós estamos chegando num tempo em que, mesmo a Bíblia física, nós estamos correndo o risco de não tê-la mais. Vocês sabiam disso, né? Vários países, inclusive o nosso, quer banir a Bíblia. Nações que antes tinham uma Bíblia como referência, Estados Unidos, hoje não querem mais a Bíblia.
mas está chegando o momento em que eles vão tornar isso lei. E aí eu me lembro do salmista que diz: guardei a sua palavra no meu coração. Por quê, irmãos? A palavra não muda. Davi sabia sobre isso. Davi entendia sobre isso. O Salmo 119 é uma ode, um poema para a palavra. Se você for observar, todos os versículos do Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus. Se não me falha a memória, tem uns 3 ou 4 versículos que diretamente não vai mencionar alguma palavra, alguma variação da palavra, mas isso significa que ele está ligado a um versículo anterior a um versículo posterior. E você pode fazer o teste. Eu não vou fazer hoje à noite, não temos tempo para isso. Mas você pode observar. Pega você e um amigo aí, diz aí, número 30, lê lá, irmãos. Alguém está com a Bíblia aberta aí? O versículo 30 do Salmo 119. As tuas ordenanças, é uma palavra, a palavra. Só mais um, qualquer número aí. Alguém? Vinícius, um número. De 1 a 170. Versículo 20. Suas ordenanças. E temos ali várias palavras, tudo pela palavra, irmãos. Davi sabia da importância da palavra. E você? Qual a importância que você dá para a palavra de Deus? Irmãos, tudo o que foi escrito para o nosso aprendizado. Deus queria que eu e você nos lembrássemos dele. Irmãos, Deus não muda. Eu gostaria de deixar essa palavra com você nessa noite. Os propósitos dele com relação ao seu caráter não muda. Mas sabe, irmãos, as bênçãos, todas as promessas de Deus para a tua vida também não muda. Assim como o julgamento sobre aqueles que não querem andar de acordo com a palavra do Senhor. Deus, ele é imutável. Permanece para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Irmãos, Deus, ele espera uma reação nossa. À medida com que nós entendamos isso. E ele é o mesmo. E ele não vai mudar por causa de você. Amém? Queria cantar uma música com os irmãos. Que tem a ver com isso.
na uau, yes. Ne na uau, ne na uau, ne na uau, ne na uau, yes. Ne na uau, yes. Ne na uau. Eu digo sim, sim, sim. Eu digo sim, sim, sim. Eu digo sim, Senhor. Digo sim, Senhor. Eu digo sim, sim. Digo sim, sim, sim. Digo sim, sim, sim. Digo sim, Senhor. Digo sim, Senhor. Digo sim. Entender sobre a imutabilidade de Deus é uma segurança para o crente. E um desafio muito grande para os ímpios. Porque tão certo como as bênçãos de Deus estão para nós, assim também o julgamento de Deus sobre aqueles que não têm. Vamos declarar assim, coração inteiro. Seguir os passos do Mestre. Irmão, porque sobre todas as coisas, nele nós temos um Deus que é fiel. Uau, uau, uau. Ne na uau, yes. Ne na uau, yes. Ne na uau, uau. Mais uma vez, né? Ne na uau, uau, uau. Circuncidado contigo, Deus, em seguir a um Deus que não muda. Quanta segurança para nós. Muito obrigado, Senhor, que tu permanece o mesmo, eternamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa essa palavra, amém?